Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante e estratégico. Recentemente tivemos aqui então um seminário sobre o último livro do Divaldo Pereira Franco, né? No rumo do mundo de regeneração. E tem uma parte do livro que chama muita atenção para nós. E eu deixei de propósito, né, separado para que nós pudéssemos conversar, né, abordar essa questão de maneira muito particular. Em um determinado ponto do livro, então, um dos benfeitores, né, que conduz a obra, chama a atenção de que neste momento tão desafiador que estamos vivendo, a chave para o nosso sucesso da encarnação, a chave para o nosso aprendizado, para nós conseguirmos vencer cada qual seu próprio desafio, é controlar o pensamento. E isso é colocado de maneira assim, muito pontual no livro, assim, de maneira assim, muito precisa. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Na nossa infância, é comum que nós tenhamos em casa, na escola, né, diversas instruções para nós aprendermos a falar. Olha, você não deve falar muito alto, você deve aprender a falar por favor, obrigado, com licença. Nós também aprendemos, né, muitas questões de comportamento. Olha, na mesa a gente não deita a cabeça sobre a toalha, a gente procura ter uma postura correta. Enfim, nós em geral aprendemos, todos nós aprendemos questões de palavras, né? Quais são as palavras adequadas e inadequadas, como a gente se comporta no ambiente, a gente dá a vez àqueles mais idosos, enfim. Mas em geral nós não temos informações nenhuma a respeito da educação do pensamento. E considerando essa abordagem do livro No Caminho do Mundo de Regeneração, não que seja algo novo, mas é muito importante constatarmos que é urgente essa percepção de que o pensamento não é algo abstrato. Muitas vezes nós pensamos, mas eu só pensei. O pensamento é algo concreto, real, e estamos num momento da humanidade que seguramente faz muito necessária a compreensão de que cada um de nós só vai alcançar a sua felicidade e a sua libertação, a sua liberdade de conduta, se aprendermos a educar o nosso pensamento. A questão do pensamento é tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 141 referências sobre o pensamento. No Livro dos Espíritos, 127. O nosso modelo e guia é Jesus. E será que Jesus mencionou algo a respeito do pensamento? Com certeza. Em sendo algo importante, e em sendo ele o nosso modelo e guia, certamente alguma referência já teria sido apresentada por Jesus. Em que momento nós vamos identificar? Diversos, né? Por exemplo, em uma situação em que Jesus havia sido convidado, né, para a refeição na casa de um fariseu, e ele foi com os discípulos, e aí um deles não se conteve, né, um dos anfitriões, e disse assim: por que os seus discípulos
desrespeitam a lei e não fazem as abluções, né, o ritual de lavagem das mãos antes de se sentar à mesa. Porque eles tinham uma grande preocupação com as questões externas, exteriores. Né? E várias vezes Jesus fez referência de que eles não se ocupavam com o mais importante, que era a essência interior. Então Jesus fala: aprendestes que foi dito, não cometereis adultério, que está lá no Antigo Testamento, né? Dentro do Decálogo de Moisés. E Jesus continua: mas em verdade vos digo, todo aquele que olha uma mulher com mau pensamento, já cometeu dentro de si, no seu coração, por pensamento, já cometeu adultério. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos lá, né, pecado por pensamento, adultério. E aí Kardec coloca que adultério precisa ser interpretado de um modo mais amplo, como todo e qualquer mau procedimento. Não apenas nesse contexto, né, do desejo, ou algum outro contexto específico, né, de uma traição por pensamento. Mas que todo e qualquer mau proceder que foi pensado já representa um erro. E isso então já coloca para nós que o nosso pensamento tem consequências. Dificilmente nós ponderamos assim. Nós nos iludimos pensando que ninguém viu aquilo que está na nossa mente, que ninguém tomou conhecimento, então não tem problema. Isso é um engano. E é chegada a hora de nós compreendermos isso para fazermos uma proposta de educação do pensamento. Tem que ser uma proposta. Porque nenhuma criança aprende a falar por favor e obrigado se o pai diz ou a mãe diz uma vez. Quem tem filhos, sobrinhos, netos, convive com crianças, sabe que é um processo contínuo de repetição, retomada do conteúdo, fortalecimento do conceito. Então, hoje aqui, nós naturalmente não pretendemos fazer nenhum tipo de abordagem de incutir culpa, remorsos, de forma alguma. Mas que nós compreendamos a importância dessa proposta de que cada pensamento nosso deve ser analisado, compreendido, e é um universo a ser trabalhado, é o pensamento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também pergunta, mas existe alguma implicação de um mau pensamento que não se realizou? Olha que pergunta pertinente, né? Perspicaz. Eu tive um mau pensamento, mas ele não se realizou. E aí, né, nas instruções que vêm na sequência, é tão objetiva, né, a abordagem pelo seguinte. O texto traz a seguinte informação. Naqueles espíritos mais adiantados, mais evoluídos, o mau pensamento não encontra ressonância alguma. Então é como chegar para uma pessoa evoluída, né? Vamos lembrar de Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, qualquer um desses benfeitores que a gente procura compreender e seguir os exemplos, né? Que alguém chegasse para o Chico Xavier e dissesse assim: Chico, vamos cometer um furto? Assim, isso compreensivelmente não teria ressonância nenhuma na vida do Chico. Ele ia falar: meu filho, vamos conversar, o que está acontecendo com você? E ia passar, né, algum tipo de esclarecimento, de conforto. Então, quando o espírito já está num certo patamar de evolução de aprendizado, qualquer sugestão no plano do pensamento, mesmo verbalizado, não tem ressonância. Aí lá no Evangelho diz assim: nesses mais adiantados, o progresso já está realizado. Agora, aí tem uma grande quantidade de pessoas, né, na qual a maioria de nós se inclui, no meu caso,
que os maus pensamentos ainda possuem algum tipo de adequação em termos de ressonância, de receptividade. Porque ainda temos más tendências. Mas, se já compreendemos qual é o roteiro certo, então nós lutamos contra aquela sugestão que já sabemos é equivocada. E o Evangelho então coloca, nesses indivíduos, o progresso está em vias de se realizar. Porque nós já temos a informação. Sim, eu tenho ainda identidade com isso, mas eu já sei, isso não me convém. E aí um processo interior, anônimo. Dificilmente alguém fica sabendo que cada um de nós tem seus desafios, seus conflitos, mas se nós perseverarmos, nós vamos, apesar de termos uma sintonia ainda atrapalhada, nós vamos vencendo dia por dia. E existe uma terceira categoria. São aquelas pessoas que a má sugestão, o mau pensamento, encontra total receptividade e desejo de colocar em prática. Então, nesses, o processo de aprendizado está um pouco mais atrasado. Então, em um, o bem já está feito. Em outro, o bem está em processo. E no terceiro tipo, o bem nem começou. Então, isso deve servir para cada um de nós, esse texto do Evangelho, que está lá no capítulo 8, né, bem-aventurados que têm puro coração. Depois leiam, muito, muito instrutiva essa parte. Porque não nos exige uma perfeição que compreensivelmente ainda não existe em nós. Mas coloca com muita clareza qual é o roteiro que devemos buscar. E no Livro dos Espíritos, né, Kardec faz uma pergunta que tem uma relação direta com essa questão que eu falei do livro No Caminho do Mundo de Regeneração, que é o último livro que o Divaldo psicografou, que tivemos nos seminários no ano passado. Olha a pergunta que o Kardec faz, né? É a pergunta 459. Interferem os espíritos nos nossos pensamentos e atitudes? A resposta é um pouco assustadora. Para quem não leu, né, a resposta é um pouco assustadora, porque é assim a resposta. Olha. Sim, interfere. Muito mais do que os supondes. Muito mais do que nós pensamos. Tanto é que, não raro, são eles que vos dirigem. Isso, num primeiro momento, poderia dizer, então é por isso que ainda faço coisa errada, né? Eles. A culpa é deles. Só que eles só conseguem nos influenciar dentro daquilo que nós oferecemos. Então, né, por um bom tempo, já contei isso aqui, né, que em casa nós fazemos Evangelho no Lar diariamente, por necessidade. Muitos compromissos, muitas dívidas, né, muitos desafios no plano espiritual. Então, em casa já tem mais de 20 anos. Todo dia tem Evangelho no Lar. E às vezes, né, como espírito atrasado que sou, né, eu me desestruturava durante o dia, ficava nervoso, perturbado, né. E eu tinha, felizmente, tenho trabalhado isso, uma habilidade enorme de permanecer semanas monossilábico. Eu digo que eu dei o golpe do baú espiritual, né? Fazer com uma pessoa mais evoluída que eu, para ver se eu pego uma carona. Então, naqueles entendimentos normais que existem em toda a família, a minha esposa facilmente já buscava, né, retomar um diálogo, vamos conversar, resolver.
E eu tinha uma capacidade de ficar emburrado dias a fio. Mas desde que instituímos o Evangelho diário, como é que a gente faz uma prece, né, de cara fechada? Não faz. Eu até começava. A gente começa a prece, por isso que é importante a oração. A gente começa a prece, né, contrariado, emburrado ali, quando termina. Eu começava assim tão contrariado que eu punha a mão assim para não olhar para ninguém. Depois eu abri um olho assim e dizia para a Marcela que é a habilidade geral dos homens, né? A gente faz isso. Falava assim para ela: querida, você se acalmou? E ela, muito inteligente, assim, me acalmei. Ela já emendava assim: olha, não era eu. Os espíritos ruins me pegaram, por isso que eu estava daquele jeito. E eu sou um cara legal. Mas não adianta a gente se iludir com isso. E tem uma analogia muito prática para nós considerarmos. Os nossos desafios espirituais, eles não conseguem gerar incêndio em nós. Eles sopram as brasas que existem. Se alguém já soprou cinza, acabou o fogo, não tem nada, e soprar ali, fizer vento, o fogo não volta. Já era. Então, aquelas questões do nosso comportamento que estão resolvidas, é igual quem já passou na matéria porque realmente sabe o conteúdo. Pode fazer prova oral, prova surpresa, pode aparecer de repente, o professor fazer entrevista. Eu sei aquilo. Eu domino o assunto. Cada qual imagine na sua atividade profissional, ou doméstica, culinária, seja o que for, direção, alguma coisa que a gente tenha segurança, pode perguntar do jeito que quiser. Talvez eu não tire nota máxima, mas eu vou tirar uma boa nota, porque isso eu sei. Então, aqueles aspectos da nossa personalidade que estão resolvidos, pendências que já tivemos, estão resolvidos, não tem brasa mais. É cinza. Não adianta soprar cinza que o fogo não volta. O que os nossos desafetos espirituais fazem? Sopram as brasas que eles sabem que existem. Aí a labareda volta, né? Todo mundo já viu isso na churrasqueira. Quase apagando ali, né? A gente dá uma abanada, reaviva. Por isso que não podemos transferir a responsabilidade dos nossos equívocos para o plano espiritual. Apesar dessa pergunta que Kardec faz, se eles interferem. Sim, eles interferem naquilo que nós permitimos. Então, o pensamento é como a nossa casa mental. Deus nos concede a casa mental, com porta de entrada, maçaneta, chave, mas a chave está pendurada. A gente tem que aprender a pegar essa chave e fechar a porta. Isso não vem espontaneamente. A gente tem que aprender a fazer isso. E de modo geral, né, até recentemente, pouca importância se dava ao pensamento. Porque é algo abstrato. Não é. Pensamento é uma energia. E energia é uma forma de matéria, como já disse Einstein. O pensamento é algo concreto. Então nós precisamos aprender a gerenciar isso. E eliminarmos essa ideia que ninguém está vendo. Ninguém está vendo as minhas palavras. Não tem legenda aqui embaixo do meu rosto. Mas vocês estão ouvindo. Ninguém vê energia elétrica.
mas eu vejo o efeito. O pensamento é algo concreto. E nós temos responsabilidade por tudo que nós pensamos. Tudo. Certa ocasião, no nosso trabalho mediúnico, uma das médiuns teve uma visão, né, muito didática a respeito do pensamento. Então ela viu, né, uma pessoa, e a partir da mente da pessoa, saindo como se fossem chispas de luz, fagulhas elétricas. Isso já dá uma ideia da velocidade, né? Os espíritos dizem, né, que a velocidade dessa manifestação de energia que é o pensamento é maior que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. O pensamento é mais rápido do que isso. E essa médium relatou que ela via então do indivíduo como se fossem chispas, fagulhas de luz, com um destino certo. Então eu penso em alguém agora, algo saiu de mim e vai até aquela pessoa. E a pessoa vai receber? Depende. Receber até vai, mas isso vai ter impacto? Depende. Se eu desejo algo ruim e a pessoa está numa outra frequência vibratória, é igual convidar o Chico Xavier a fazer um furto. Não tem ressonância nenhuma. Mas se eu estou com raiva de alguém e a pessoa está com raiva de mim, ou vivo numa sintonia perturbada, essas energias se encontram e se potencializam. Então nós precisamos começar um processo de maior responsabilidade sobre o nosso pensamento, porque é a chave para a nossa existência. Tanto é que existe um livro curto do Emmanuel, na quantidade de páginas, mas extremamente profundo e rico no conteúdo. Chama-se Pensamento e Vida. E logo, né, nas primeiras frases do livro, tem uma frase fantástica. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Não exatamente com a velocidade, talvez, que poderíamos imaginar, mas cada um de nós vai estabelecendo no seu plano material aquilo que idealiza no plano mental. Então a pergunta de muita seriedade é: o que é que nós estamos plasmando, idealizando com os nossos pensamentos? Então nós temos parte do dia em que nós estamos ocupados, com a mente ocupada, ou no trabalho, ou com a família, ou com os cuidados da casa, ou com atividades outras, e o nosso pensamento se concentra ali. Mas nós todos temos, ao longo do dia, um período razoável de horas em que nós temos liberdade para pensar. O que é que nós estamos plasmando com o nosso pensamento nessas horas? Por que é tão importante saber isso? Cada um de nós tem uma motivação central. Cada um. Os espíritos mais evoluídos têm como motivação central o amor, a caridade, servir, o aprendizado. Isso faz com que essas emanações elétricas, magnéticas, que eles emanam continuamente, os classifiquem imediatamente para o plano espiritual. E até para nós. Quem aqui já não percebeu o bem-estar de chegar próximo de uma pessoa moralmente evoluída? A
gente chega perto de uma pessoa mais evoluída, a gente se sente bem. Porque a motivação central daquela pessoa é o amor, é o bem, é ser útil. Então, aquilo que é a nossa motivação central tem cor, emite formas, pensamento. E do plano espiritual, os espíritos percebem qual é a nossa motivação central. Os mais evoluídos têm motivação central, amor, a caridade, o perdão, a prática do bem. Os espíritos mais atrasados, motivação central, ódio, vingança, dominação, subjugação. E temos a faixa intermediária, que é a maioria de nós que aqui estamos. Por quê? Se fôssemos muito evoluídos, possivelmente não precisaríamos estar aqui. Se fôssemos muito atrasados, talvez não estivéssemos aqui, domingo de manhã. Então, uma grande parcela da humanidade está numa faixa intermediária. Nem espírito de luz, nem espírito das trevas. Já demos um passo adiante, ainda falta muitos passos. A maioria de nós, que possivelmente nos encontramos nessa faixa intermediária, tem como motivação central aspectos ligados à satisfação pessoal. Então, é o lazer, o prazer, o conforto. Então, assim, não quero prejudicar ninguém, com os espíritos mais atrasados, mas ainda não estou naquela proposta de entender que devo servir como Jesus nos ensinou. Ah, mas é errado o lazer, a diversão, o prazer? De forma alguma errado. O problema é ser a motivação central. Porque, em sendo a motivação central, nesses momentos, nesses períodos de pensamento livre, nós ocupamos a nossa mente prioritariamente com questões que não nos alavancam no progresso espiritual, que é a razão de estarmos aqui. Quando Emmanuel fala a Terra não é uma colônia de férias, é uma referência direta de que, embora a diversão, o lazer, o prazer sejam componentes normais da vida de qualquer um, não é o objetivo da nossa existência. E aí o nosso pensamento tem uma conotação, uma frequência, uma luminosidade própria de quem se ocupa com a satisfação pessoal. Essa é a brasa que os desafetos espirituais vão soprar. No livro Sexo e Destino, psicografia de André Luiz, por Chico Xavier, uma parte Chico Xavier, uma parte Valdo Vieira. É muito interessante ilustrar isso. Nós temos um episódio, logo no início do livro, na residência do Cláudio Nogueira. O Cláudio Nogueira não era uma má pessoa, era um homem comum da sua época. E a cena passa-se, então ele já tinha cumprido o expediente dele no banco, estava na sua casa descansando, lendo o jornal. Ele gostava de tomar um pouco de uísque. E próximo, a Cláudio Nogueira, existe na situação a presença de duas entidades espirituais, sendo que a mais interessante e importante na história é um espírito de nome Moreira. E ali, com bastante detalhes, o André Luiz descreve como acontece essa influência dos espíritos no nosso pensamento. Primeiro, o Moreira se acerca do Cláudio Nogueira e lança de maneira insistente, com veemência, o que ele queria fazer, Moreira. Ele fala assim para o Cláudio:
Beber, meu caro. Eu quero beber. Vamos beber, beber, beber. E vai falando. Depois ele ainda faz, né, uma manipulação fluídica na região da garganta. E o Cláudio, pensando que estava exclusivamente por si mesmo, diz: nossa, estou com a garganta seca. Vou tomar um trago de uísque. Quando ele pega o copo para tomar, fluidicamente o Moreira se associa a ele. Como quando alguém está cozinhando, né? Quem gosta de cozinhar, chega alguém perto assim, mexendo na panela, toda pessoa abraça o cozinheiro, né? E fala assim: nossa, cheiroso que está isso aqui. De certa forma, né, a gente aspira aquele odor, a gente aspira a essência do prato. Numa integração fluídica, mais ou menos assim que acontece. Certo? E aí, o André Luiz ainda fala assim, que o Cláudio Nogueira tomou, né, a bebida, mas ela foi compartilhada pelos dois. Porque eles tinham uma conexão fluídica muito grande. E a sensação que o Cláudio Nogueira teve por estar ingerindo foi compartilhada. É claro que a bebida, o líquido, não foi para nenhum local do organismo espiritual do Moreira, porque ele não tem a matéria física, mas a sensação, sim. É assim que os espíritos fazem. Eles lançam ideias, incutem ideias. Como que eles encontram ressonância? Quando nós temos sintonia com aquilo. É como um plugue e a tomada. Então nós temos hoje, né, diversos tipos de tomadas. Não vamos entrar no mérito dessa questão, né? Mas é fato que nós temos, né? De um tempo atrás, alguns equipamentos importados, né, que eram dois pinos bem chatinhos, né, no sentido vertical, bem achatados. Temos o plug de dois componentes, né, cilíndricos, equipamentos mais antigos. Temos o atual de 3. Não adianta eu ter determinada tomada se o plug não corresponde, aquilo não encaixa. Essa é a informação fundamental a respeito de sugestões do plano espiritual. Então, nenhum de nós pode alegar que fez algo exclusivamente por conta de influências espirituais, porque se aconteceu algo de ruim, é bem possível, quase certo que houve interferência espiritual, mas isso aconteceu porque a tomada era compatível com o plug. Ah, mas eu reconheço, eu tenho mesmo essa conexão, eu tenho mesmo essa sintonia. E todos nós vamos ter, porque ainda somos imperfeitos. A questão é que esse mecanismo do encaixe depende do nosso livre-arbítrio. Eu posso ter a tomada, o plug, exatamente o modelo correspondente, mas só vai ter a corrente elétrica fluindo se eu permitir o encaixe. Senão não tem. É aí que entra essa proposta fundamental de aprendermos a lidar com o pensamento. E é fácil nós constatarmos que estamos longe de entender ainda a importância do pensamento. Quem de nós aqui já não disse essa frase? Ai, não consigo tirar uma ideia da cabeça. Como se o nosso pensamento fosse uma entidade, ou um ambiente, ou um cenário sobre o qual nós não
não tivéssemos autonomia. Quando eu digo assim, não consigo controlar meu pensamento, nossa, eu estou com um pensamento fixo em uma pessoa, em uma situação, em um problema, só penso nisso. A gente profere esse tipo de sentença, né, como se realmente nós não tivéssemos controle. Que a nossa casa mental fosse um local, né, de portas abertas, entra quem quer, fica quem quer. Não é assim. Ou não pode, não deve ser assim. Porque se nós assim permitirmos, nós certamente estaremos sujeitos a cometer diversos atos indevidos. Temos falhas? Sim, temos. Isso justifica atitudes equivocadas? Não, não justifica. Nós vamos errar porque somos imperfeitos. Mas não é porque somos imperfeitos que temos liberdade para errar. Tem uma diferença no conceito. Eu posso tirar uma nota baixa, porque eu não estudei o suficiente. Mas há um processo a ser corrigido. Eu não posso já pressupor, eu não vou estudar o suficiente, não vou tirar nota baixa, e isso que acontece mesmo. Tem uma diferença. Sim, eu tenho uma má tendência, eu tenho uma falha, um vício de caráter. Tenho. Isso me coloca em situação de eu poder fazer sintonias perturbadas? Coloca. Eu compreendo isso e essa é a razão pela qual eu devo aprender a controlar meus pensamentos. Hoje a gente tem que controlar tanta coisa, né? É os gastos do cartão de crédito, é o que eu falo, é o que eu faço. Controlar o pensamento é porque o pensamento é a base. Se eu não controlar o pensamento, mas eu não controlo nem o que eu falo. Porque a fala é um aspecto mais tangível para nós, né? A percepção da fala é mais aparente para nós do que o pensamento. Mas a gente tem que saber o que deve ser feito. Estabelecemos uma proposta. O pensamento é um motor poderosíssimo. Quando nós colocarmos o pensamento em favor do nosso progresso, a nossa evolução vai se processar muito mais depressa. Então o pensamento é um motor poderosíssimo. E quem está no leme desse motor? Eu ou os meus desafetos espirituais? Mas será que eu tenho desafeto? Todos temos. E precisamos aceitar isso com naturalidade. Quem hoje nós chamamos de desafetos são os amigos de ontem, que nós traímos. É a esposa de uma última encarnação, o marido que nós abandonamos. Então parece cômodo chamar de desafeto, obsessor. Mas se nós soubéssemos o que é que nós fizemos com esses que nos perseguem hoje, seguramente o pedido de perdão seria a primeira atitude nossa. O fato é que eles nos acompanham. E em eles nos acompanhando, eles conhecem nossas fraquezas. Como eles conhecem? Porque foi por causa dessas fraquezas que nós os prejudicamos. Ou da dominação, ou do desrespeito de compromisso. Eles sabem quais são as brasas que devem soprar. E Deus permite que eles estejam ao nosso lado, para que pelos bons exemplos que nós temos o dever de realizar, nós possamos beneficiá-los. Mas é compreensível que eles queiram nos induzir ao erro. Eles sofrem por nossa causa. Não conseguiram nos perdoar. É tão grande a mágoa deles que eles abrem mão da convivência com os seus entes queridos. Eles estacionam o seu processo evolutivo, que é algo do interesse próprio deles,
porque não conseguiram processar a mágoa pelos erros que nós causamos. Então, compreensivelmente, eles querem que esse motor poderoso que é o nosso pensamento tenha uma direção equivocada. Se nós deixarmos eles manejarem o leme, nós vamos caindo, tropeçando, falhando. E como é que a gente faz para corrigir o pensamento? A palavra-chave, que inclusive está nesse livro do Miranda Pedrovaldo, né? A palavra-chave é substituição. Pensar em nada é algo extremamente improvável. Mesmo quem pratica meditação, né, existe essa proposta, né, de você deixar a sua mente livre. Mas não é exatamente sem pensar em nada, porque isso é um desafio muito grande. Então, na meditação, a proposta é você não acolher pensamento nenhum. O pensamento chega, você registra, ele entra pela porta da frente, você registra e deixa ele sair. Você não serve chá para ele. Qualquer que seja o pensamento. Igual que eu estou fazendo a palestra, mas é compreensível que vários estejam assim. Será que vai demorar muito? Hoje eu queria comer macarronada. Eu gosto de macarronada com maionese. Será que vai ter posto de gasolina aberto? Tomara que o jogo hoje seja bom, né? É falta de exercício de nós aprendermos a educar o pensamento. Porque se eu me apego, né, ao almoço, eu começo. A macarronada, essa macarronada é sobremesa. Então assim, eu deixei o leme do meu pensamento ao léu. E os espíritos que não nos querem bem usam isso. Os mais inteligentes não sejam com ideias agressivas. Porque uma ideia muito agressiva, a gente até se assustaria de pronto, né? Eles chegam exatamente à nossa motivação central. Tem muita gente que a motivação central é comida. As interações afetivas são em torno de comida. Eu vou fazer tal prato, vou chamar tal pessoa, ela traz a sobremesa. A motivação central da pessoa é comida. Outros é o lazer. Os nossos desafetos espirituais habilmente vão trabalhando isso para tirar o nosso foco. Essa percepção, então, de que o pensamento é responsabilidade minha, primeiro passo. Segundo passo é substituição. Veio um pensamento perturbado, eu preciso substituí-lo por outro. Qual que é o desafio? O pensamento perturbado que me é sugerido é algo que me agrada. Porque os desafios espirituais não vão sugerir para alguém que tem motivação central por comida, que tal correr 40 quilômetros hoje? Não vão. Mas, para quem, né, isso existe, tem pessoas que desenvolvem um vínculo desequilibrado com a atividade física. Cria-se uma dependência física. A pessoa, às vezes, tem lesões, ela não consegue parar de correr, de pedalar, enfim. Que tudo deve ser feito na medida correta. Aí, para essa pessoa que está com atividade física em desequilíbrio, pessoa assim que ela deixa a família, ela tira tempo do seu trabalho, do seu repouso e exercício, né, 7 dias por semana, 2, 3 horas por dia, o mundo dela gira em torno só daquilo. Essa pessoa tem a brasa específica que vai ser soprada assim. Quando advém essa sugestão, faço o evangelho no lar ou saio para correr 30 quilômetros? Qual que é a vontade maior? É seguir a motivação central. Mas aí tem que entrar
o livre-arbítrio consciente. Sim, exercício é muito bom. Mas eu posso adequar um pouco melhor isso e fazer o Evangelho no lar. O exercício é muito bom. Uma alimentação saudável, saborosa, é algo muito bom. Mas é passageiro. Qual que é a essência? Espiritual. Só que os desafios espirituais, eles não desistem facilmente. Eles insistem uma vez, duas, três, quatro. E se nós descuidamos da sintonia, a gente cai. Então, além da substituição, nós temos outros recursos. A oração. Quando eu faço oração, eu jogo um balde de água naquelas brasas ali. Às vezes não apaga tudo, compreensivelmente, mas que dá uma arrefecida grande, dá. Então a oração é um recurso fantástico que nós temos. Não por acaso Jesus, antes de atender a multidão, depois de atender a multidão, como está lá no Evangelho, em diversas passagens, referências que ele se recolhia para orar. Então, quando nós acordamos, quando nós chegamos no ambiente de trabalho, vamos iniciar as tarefas em casa, ter uma conversa difícil, ao término do dia, em reunião com a família, a oração é o recurso que nos permite mudar a sintonia. E ainda que o nosso dia tenha sido perturbado, a oração nos permite a organização da casa mental. Ah, mas o meu dia foi muito desequilibrado, não me vejo em condições para orar. Isso é uma sugestão perturbada. Especialmente se o dia foi perturbado, é que a gente deve orar. Se o dia foi perturbado, não é só brasa, tem labareda. Está quase queimando tudo. A oração é um balde de água fresca que evita o agravamento da situação. Mas eu fiz uma coisa muito errada. Aí que tem que orar mais. Então, além dessa percepção de que cada pensamento é responsabilidade nossa, que temos que substituir uma ideia ruim por algo bom, da oração, nós temos também, o quarto recurso é nos ocuparmos de coisas boas. Quando a gente arruma atividades sadias, naturalmente essas atividades vão ter demandas. Por exemplo, dá uma sugestão aqui. Liga para a Júlia, que é coordenadora aqui dos lares, dos idosos. Júlia, quantos vocês gastam de detergente por mês? A gente gasta aí 50 frascos. Eu vou me incumbir de fazer uma campanha todo mês para conseguir para você os 50 frascos. E a pessoa assume um compromisso. E nesse compromisso, ela amanhece, vem uma sugestão ruim qualquer. Ela diz, opa, peraí, deixa eu ver. Já liguei para fulano, Beltrano, consegui 2 com um, 3 com outro. Chega no meio do mês, já estou com 30, 40. Ou como tem aqui, a ONG de amparo a gestantes carentes. Tem que conseguir cesta básica, enxovalzinho. Nossa, tem uma lá que está com problema de saúde, tem que arrumar um médico. Quem se ocupa de coisas boas, naturalmente tem o pensamento vinculado, como diz Emmanuel, as algemas santificantes do bem. A pessoa não tem tempo de deixar a casa mental livre. Nesse modelo que a nossa casa mental é uma casa mesmo, e a gente tem que aprender a usar a chave. Quem tem obrigações sadias está sempre recebendo alguém, mas é uma pessoa de bem. Então, quando o mal quer bater, espera só um pouquinho, vai chegar a pessoa aqui da ONG, espera aí, tem que arrumar uma cesta básica. E a pessoa se ocupa de coisas sadias. Então, pessoal, a gente precisa pôr essa realidade na nossa vida. Pensamento
é algo sob minha total responsabilidade. Inclusive uma questão de escolha. Os fatos em si têm pouca importância. O que tem mais importância que os fatos é como eu penso sobre aquilo. Recentemente eu conversava com uma amiga que tinha feito uma viagem fantástica, né, de lazer. 3 países da Europa, com bastante dinheiro, antes da pandemia. Com bastante dinheiro, assim, tudo. Eu falei, nossa, deve ter voltado feliz da vida. Né? Era bem jovem, né? E condição muito favorável. Aí eu voltei e encontrei com você, e aí, tudo bem? Como que foi? Esperando que ela falasse, eu gostei, vi lugares, passei, que bom. Isso, para quem pode, de maneira dosada, muito saudável. Assim, Marcelo, que absurdo. Eu cheguei em Londrina ontem à noite. Sabe que horas eu estava em São Paulo? Estava de madrugada. E eu fiquei 10 horas e começou assim. O pensamento dela ficou cristalizado num evento que teve depois da viagem. Mas pra cá. Aí eu fiquei ouvindo aqui. Depois, daqui a pouco ela vai contar da viagem, né? Depois de uns 5 minutos eu falei, com licença, eu preciso ir no banheiro. Porque a pessoa tem aquele pensamento orientado para o lado negativo. Nós escolhemos o que queremos pensar. Outro dia encontrei com um colega também, e ele chegou exaurido, né? Cansado, estava num sítio. Ele só com os olhos, assim, mas era poeira, né? Ele tinha tomado muito sol, estava suado. Eu falei, tudo bem? Assim, era óbvio que algum imprevisto pouco confortável tinha acontecido. Eu disse, meu Jeep quebrou. Achei que ele fosse reclamar, né? Quem que não reclama do carro quebrar, uma estrada de terra com sol? Eu disse, nossa, mas felizmente não estava chovendo. E eu só tive que caminhar 2 quilômetros. Eu fiquei olhando aquilo e falei, ele está certo. Eu acho que foi um imprevisto, né? Enfim, talvez eu tenha cuidado da manutenção do carro. Porque ele escolheu pensar de um jeito positivo. Então nisso também depende uma questão de uso do livre-arbítrio. Como eu quero pensar sobre as situações? Eu quero ver só o pior? Eu consigo. Eu quero ver o que tem de bom? Ou o que não foi tão ruim? Eu penso, eu escolho, minha decisão. Enfim, pessoal, daria para a gente falar muito tempo do pensamento. Mas eu vou encerrar por aqui, deixando como sugestão, como proposta para todos nós, que nós possamos considerar com prioridade nos dias atuais a importância fundamental de gerenciarmos nossos pensamentos, todos eles. Uma boa manhã a todos.